Imaculada é um filme que vem chamando muita atenção por conta da sua temática e por conta de, assim, ter sido chamado de um filme blasfêmico, herege, um filme abortista, um filme que vai acabar com tudo. E assim, será que é isso mesmo? Esse filme que a Sydney Sweeney demorou 10 anos para poder sair do forno e poder lançar agora, será que é tudo isso? Será que é um filme superestimado? Será que é um filme que ele é bom? Vamos lá. Imaculada lançou aqui no Brasil no dia 30 de maio de 2024. Ele lançou bem depois da estreia internacional de Imaculada. E é uma coisa que vem me incomodando muito, porque a gente tem filmes tão bons como Late Night with the Devil, que lançam lá fora, tanto em streaming quanto nos cinemas, e aqui no Brasil chega muito depois, tanto que Late Night ainda vai chegar aqui no Brasil em agosto, quanto que já tá na Shudder há um bom tempo. E eu quero muito assistir esse filme ainda, e ainda que não chegou. Mas enfim, Imaculada é dirigido por Malcolm Mohan. E ele é um diretor que ele não teve trabalhos tão chamativos ainda, e Imaculada foi o primeiro, e ele já lançou com tudo, né? Porque o tanto que chamou a atenção Imaculada não é brincadeira. E eu acho que muito do que vem de Imaculada também é a atriz Sydney Sweeney, que faz a jovem irmã Cecília, uma noviça que vai para fazer seus votos em uma outra igreja, por conta de que a antiga paróquia que ela estava teve um acidente, teve um problema, mas ela teve que se mudar para essa outra paróquia. E aí, a partir disso, ela tem tido alguns problemas nessa nova paróquia, porque assim, a irmã Cecília estava lá tranquila, quando do nada ela simplesmente aparece grávida. E aí tem muito esse questionamento do, você é realmente virgem, essas coisas, e aí eles percebem que realmente sim, a irmã Cecília era virgem, nunca teve relação com ninguém. E aí ela aparece grávida e as pessoas canonizam ela como a nova mãe do Filho de Deus. Bem, Imaculada, ele é um filme interessante, ele tem várias coisas legais, ele aborda temáticas que vão por lados que outros filmes religiosos não tinham abordado, né? Até porque a gente vê, por exemplo, a irmã Cecília sempre se questionando por que eu tô aqui, por que Deus me salvou, porque assim, a irmã Cecília, ela teve um acidente quando era mais nova, ela se afogou num lago de gelo e ela ficou lá praticamente sem vida por 7 minutos e depois ela voltou à vida. Basicamente ela foi, né, ressuscitada. E aí ela se devotou a vida dela à igreja, né? Ela vem questionando isso, tanto que tem uma cena dela lá conversando com um dos padres, falando assim, eu não entendo, né, por que eu fui salva e não entendo meu objetivo, mas vou dar a minha vida toda a Deus agora por conta disso, para tentar entender o sentido do porquê eu tô aqui. Bem, outras coisas bem interessantes que tem em Imaculada é que, assim, ela tem essa coisa, né, essa base em O Bebê de Rosemary, e assim, é bem difícil não ver filmes que tem essa coisa, né, baseado no Bebê de Rosemary ou nesses filmes como O Exorcista, né, porque são filmes realmente muito icônicos e que marcaram muito o cinema, né. E aqui a gente vê sempre a irmã Cecília, depois que aparece grávida, tipo, ela fica extremamente incomodada com aquilo, ela não entende por que ela tá grávida, ela não pediu por aquilo e de repente ela tá grávida no meio de uma igreja, no meio das irmãs e todo mundo canonizando ela. Tanto que uma das cenas que gerou muita polêmica, né, foi quando a irmã Cecília apareceu vestida de Nossa Senhora, né, vestiram ela com traje de Nossa Senhora depois que ela ficou grávida, e a gente sabe que uma jovem virgem que do nada aparece grávida, possivelmente até nos dias atuais haveria uma canonização dessa mulher e ela basicamente viraria uma santa. E acontece isso aqui nesse filme e a gente vê sempre esse olhar da tristeza da irmã Cecília, de tipo, mesmo ela lá vestida, tudo, canonizada, ela sempre muito triste, ela sempre muito sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar. E isso vai incomodando também, essa coisa que te deixa meio claustrofóbico, de você ficar pensando, coitada dessa moça, ela tava num caminho e de repente aconteceu isso com ela, né? E assim, essa coisa, né, da escolha da mulher, do que tá acontecendo, dos caminhos mudando, né? Só que assim, por mais que Imaculada tenha coisas muito bacanas, eu acho que a melhor pessoa em tela que é a Sydney Sweeney, e é a que vende o filme, porque assim, aquele padre que ela conversa primeiro,
Eu achava até que ele abusava das irmãs, porque ele é bem canastrão. Ele é realmente bem canastrão. Pra mim, toda hora ele tava vendendo como se fosse um louco que estivesse lá. Mas enfim, tem coisas aqui em Imaculada que, por mais que eu achei o filme ok, tem algumas coisas que me incomodam. Principalmente porque, como a primeira profecia chegou aqui primeiro no Brasil, tem algumas cenas que são bem parecidas. Principalmente aquela cena daquela irmã que ela, né, dá um pulinho assim de lá do alto do prédio. Tem uma cena igual em A Primeira Profecia, que até vende no trailer, e o mais bizarro é que os dois trailers têm essa cena embutida. Então, assim, né, dessa coisa da irmã, meio confusa, meio perdida, aquela cena do quarto, né, que ela foi atormentada dentro do quarto, tem uma cena bem parecida em A Primeira Profecia. Então, eu acho que o Imaculada ter vindo depois da Primeira Profecia aqui no Brasil prejudicou um bocado esse filme. Porque, assim, eu já não gostei tanto de A Primeira Profecia, talvez seja porque eu não gosto muito desse terror de convento, terror religioso, terror com freiras, mas porque a história foi meio lenta, foi acontecendo as coisas e eu fui, meu Deus, o que é isso? E aí também tem essa temática do bebê de Rosemary lá, e aqui também volta, então assim, talvez um filme ter lançado primeiro que o outro atrapalhou, mas não deixa da gente ver as várias qualidades que tem aqui. A trilha sonora aqui em Imaculada eu gostei bastante. Tem várias vezes que a gente tem cenas que tá acontecendo e de repente vem aquele som do tum. Por exemplo, quando a irmã Cecília vai apunhalar o reverendo, tem aquele tum. E aí a trilha sonora religiosa crescendo mais. Então aquilo eu gosto, realmente me agrada bastante. Não que sejam trilhas extremamente inventivas, porque todo filme de convento, enfim, sempre tem essas trilhas mais líricas, essas coisas mais assim, mas aqui, com essa coisa da coisa mais forte quando acontece, depois vai crescendo, né, é aquele tá, e de repente cresce até o ápice da cena, eu acho isso muito bacana. Respeito, por exemplo, algumas cenas elas parecem muito cruas, principalmente a cena do final, a cena mais polêmica do filme, né? Ela me parece bem crua. A gente tem vários momentos, aqueles planos, né? Sequência da Sydney Sweeney, basicamente uma câmera parada e a gente segue ela toda melada de sangue, com aquela pedra gigante, ela botando fim na criança. Então, assim, aquela cena meio crua, ela é interessante, mas às vezes me parece um pouco crua demais pro que vinha antes, né? Porque antes a gente tinha uns filtros bem gelados, umas coisas meio azuladas, né? Pelo filme inteiro. E aí algumas cenas que tinham reverendo tinham alguns contextos mais quentes, algumas cores mais quentes. E aí chega no final a gente tem essa coisa mais crua. Então me deu uma leve estranheza, mas não deixa de ser bacana, né? Enfim, a cena final, a que causou mais alvoroço, mais essas coisas, né? Que foi a cena em que a irmã Cecília realmente dá à luz à criança. Ela olha para aquela criança, ela não aguenta, é como se ela tivesse tirado um parasita dela, alguma coisa ruim de dentro dela, né? A gente sabe que no contexto aquele filho seria basicamente o capeta em forma de guri. E aí ela vai lá e finaliza com a vida da criança. Então, assim, eu entendo alguns contextos do pessoal ficar irritado e tal, mas vendo aqui, é bem corajoso do filme colocar isso, porque acho que talvez eles sabiam que ia dar esse burburinho e para vender o filme realmente eles usaram disso. E essa cena realmente, a entrega da Sydney Sweeney fez ser realmente muito forte, muito bacana essa cena. Só que é igual a cena dela vestida de Nossa Senhora. É uma alegoria. É só pra mostrar o que tá acontecendo. É só pra mostrar essa coisa do desapego, coisa do ruim acontecendo. Bom, mas essa é a minha opinião e um pouco do que eu vi e consegui analisar sobre Imaculada. Me diz aí o que vocês acharam de Imaculada e o que vocês gostaram, não gostaram de Imaculada. É um filme
parecido com tudo, até porque, assim, ultimamente tem lançado muito filme de terror psicológico, e sendo bem sincera, aqui no Ocidente eles vendem muito mais esses filmes sobre espíritos, sendo que lá fora é mais filmes sobre serial killers, né? No Oriente, filmes sobre serial killers, sobre tortura e essas coisas, sobre... enfim, é outra temática diferente que lá vende. E aqui a gente tem muito esse culhão. Então eu vejo muito preconceito com filmes de terror psicológico. E às vezes pode ser que muita gente não gostou por conta disso, ou por conta das coisas blasfêmicas, herege, blá 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 blá. Mas diz aí pra mim o que você achou de Imaculada, se você gostou ou não. Não se esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda muito. Se inscreva no canal para mais vídeos, né, mais análises. E deixa o seu comentáriozinho, isso ajuda muito. Nos vemos depois. Até mais!